Bem-vindos à 7ª temporada Talu Concept Podcast, gravada aqui em São Paulo. Faz 2 anos que eu lancei a primeira temporada e quem já acompanha vê quantas pessoas incríveis, inspiradoras, trazendo informações, gerações, empreendedorismo, lifestyle, família. E eu espero muito, muito agregar valor a qualquer pessoa, quantas aparecerem aqui, da mesma maneira como agrega para mim. Então, os meus convidados são muito especiais. Agora já estamos na 7ª temporada. Hoje, gente, a gente está no mês de agosto, é o mês dos pais. Eu tenho um convidado que é um pai da minha vida, que tem uma história muito especial sobre a paternidade, mas eu tenho uma história muito especial que eu falo, cara, a vida é muito louca. Quando na minha vida eu imaginar que aos 45 do segundo tempo eu ia estar entrevistando Roger Gobet, de minha época quase de adolescente de malhação. Bem-vindo, Roger! Ai, Talu, muito obrigado pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tô muito feliz, cara. Se falasse pra Taluzinha lá, de 15 anos, nossa, tu ia entrevistar o Roger, galera... Eu ia falar, imagina. Você sabe que 7, você falou 7ª temporada, 7 é o meu número. Eu nasci no dia 7 de abril. Ah, que legal. Então eu tenho o número 7, assim como o meu número da sorte também. Olha, então, que bom que você tá na 7ª temporada e eu tô aqui. Que legal, meio que deu certo. Obrigada pela honra. Que máximo, Roger. Eu que agradeço. Muito legal. E vamos falar muito, assim, como eu te comentei, né, aqui no backstage, eu quero começar, vamos começar da base da tua história, para depois a gente chegar na parte da paternidade, que eu acho que é um assunto muito legal. Você foi muito importante, eu não posso deixar de dizer. Sim, foi muito, muito importante ter você ali naquele momento. Obrigada. E eu quero te agradecer aqui agora dessa uma forma honra. Pública. Eu amo, assim, para mim é uma bênção poder fazer parte desse momento tão especial, né? Sim. É lindo. O seu trabalho é muito especial. Obrigada. Muito bom. Eu tô doida pra conhecer Morena, sabe? Porque também não as conheci, né? Na época foi você lá com a... Foi com quem que tu foi? Pandemia, foi tudo pandemia, né? Máscara. Ela tava com uma criança gravidez. de pandemia e Exato. tal. Foi uma loucura. A gente vai sempre falar da sozinho, maternidade. Né? Buscando as coisas e vendo. Nossa, foi uma loucura. As conversas, sempre no digital, né? Sempre remoto. Foi uma loucura aquilo foi uma loucura, né? Foi. A gente se encontrou no Rio na base da máscara. Você lembra? A gente fazia foto e daí todo mundo de máscara, né? A gente olha hoje e fala, que louco. Que loucura. Foi uma loucura. Foi. Uma piração, né? Um surto coletivo. Por isso que hoje os teatros estão cheios, os shows de música estão cheios. Graças porque a Deus. A gente gerou uma necessidade do encontro de viver, de novo, né? Então, quer dizer, hoje a gente está vivendo essa nova onda, né? Sim. Porque lembra? A gente falava, como que será que eu vou me sentir um dia que eu tiver de novo num show? Será que a gente vai chegar nesse lugar, né? Eu tinha medo das outras pessoas, né? Era uma loucura. Uma loucura. Mas depois eu quero contar toda a tua história da paternidade. Distopia, né? Que é linda a tua história, assim, uma história importante, inclusive até para pessoas que estão passando, se conectarem e daqui a pouco se inspirarem. Claro. Mas vamos começar primeiro, Roger Gobet. Roger, vamos lá. Roger Gobet, que se escreve Roger, e o Gobet é com TH no final. É muito sofisticado esse nome. Presente dos meus pais, que falaram assim, vamos dar um nome artístico. E é lindo. É lindo, mas eu passo a vida falando. Escreve Roger, mas fala Roger. É Gobet, mas o H é erro de cartório, então seria com T mudo, como Monet. Ah, foi eu, jura? O H é. Oh, uau. Então o que acontece? Você que mora lá fora, né? Imagina a pessoa que lê o Roger e aí não sabe muito bem, aí lê o Gobet com TH, né? Já fala, é Roger Gobet. Sim, né? sim. Então virou uma coisa meio americanizada que não tem nada a ver, né? É suíço-francês, a família do meu pai e tal. Então, assim, seria com o T mudo. Eu poderia até ter escolhido, né, no iniciozinho lá, ter tirado o H e tal, mas eu falei, não, meu nome é esse, eu também não tenho... Não, e acho que combina, também, assim, sonoro. Mas talvez o T mudo levasse mais para um lugar francês, assim, das pessoas que não me conhecem. Mas depois dos 40, já tenho alguns anos depois dos 40. Depois dos 40, eu parei, eu falei, pode me chamar de Roger, chama de Roger, do que tu quiser, né? Só não me torra. Não me torna, chama do que tu quiser. Roger, vamos lá, vamos contar assim, gente, pra quem não é da nossa geração, que eu tenho a impressão de que a nossa geração era muito mais legal, não era? E a gente fez a transição, né, do analógico pro digital, né? Aprendemos, né, aqueles As nossas festas eram diferentes, era tudo muito os recreios, né? Outro dia eu recebi um recreio dos anos 80, no telefone, todo mundo, uma criança conversando muito com a outra, todo mundo correndo. E aí, logo em seguida, um recreio de uma escola que reaceita celular, que eu acho um absurdo. Todo mundo, cada um no seu, sabe? Que então, falta de endorfina, né? Realmente a nossa geração foi privilegiada nesse sentido, com certeza. Era mais difícil a informação? Era, mas a gente tinha a Barça. Sim.
Tinha Barça. As pessoas nem sabem o que é a Barça. A Barça foi o nosso Google. Respeita a nossa história. É. Não, muito bom. Conta, Rogério. Você estava me contando que tu fez arquitetura e no meio da arquitetura a visão do teu pai se tornou realidade. Exatamente. Meus pais são arquitetos. Meu pai é de Piracicaba, mas eles moravam aqui, fizeram Mackenzie, viviam aqui, trabalhavam aqui. Aí tiveram meu irmão, que é mais velho. Quando me tiveram, eu vim com bronquite. Tá? vamos para uma cidade menos poluída e também dar uma infância mais bacana. Escolheram Piracicaba, a gente foi para lá. Eu morei 10 anos numa chácara em Piracicaba nos anos 70, imagina. Eu tenho 51, né? Nasci em 73, fui em 75 para lá, acho que em 78 mais ou menos, 77, 78, a gente foi para essa chácara que eles construíram a casa e tal. Então você imagina, eu tive essa infância maravilhosa e tal, Piracicaba, essa cidade de interior, mais uma cidade muito de estudantes, porque tem a Exalc da USP, tem a odontologia da Unicamp, então eu estava muito ligado também, né, na minha adolescência, nas festas das repúblicas. Foi legal. Era uma cidade de interior, mas era uma cidade meio que para frente, assim, moderna nesse sentido. Interior tem muita... as coisas aconteciam lá, por causa das faculdades, da turma que morava e tal. Mas aí eu prestei para arquitetura, passei, vim para São Paulo para estudar com 17, com o sonho de morar fora um dia, porque eu nunca tinha conseguido morar. Eu queria ter feito aqueles intercâmbios colegiais, mas não deu. Aí eu falei, não, eu vou morar um dia. E aí eu falei, preciso ganhar dinheiro. E aí eu morava num prédio que tinha muita república, muita gente, muitos novos profissionais, assim, morava todo mundo meio que junto nos apartamentos, e um desses caras era um modelo. E aí nessas conversas, preciso ganhar dinheiro, vamos fazer um teste. E ele me levou. E eu fui fazer um teste de comercial. Isso nos anos 90. Eu vim para cá em 91, no meu primeiro ano de faculdade. Em 92... logo no primeiro ano. 91, 92 eu fui fazer esse teste. Passei. Era para uma marca de jeans chamado Generation, lembro até hoje. E o diretor era o Fernando Meirelles, que hoje é o nosso grande diretor, né? Que fez tanta coisa boa. Talvez um dos melhores filmes, que é A Cidade de Deus, que eu acho assim, um grande filme brasileiro. Enfim, naquela época, as produtoras faziam muito comercial, né? 35 milímetros, era uma loucura, um negócio... A publicidade era muito rica. Então, eles faziam isso. E eu fui lá, não sabia nem que eu estava começando a trilhar esse lugar que ia me era dividir, teu destino. Né? Então, durante a minha faculdade toda aqui, o meu período, eu fui fazendo comerciais. Sem nenhuma agência, porque as pessoas começaram a me conhecer. Então... A casa de casting lá da O2 me chamava, depois me indicava ali, a pessoa que ia para um outro lugar. Até que eu morei fora um ano, fazendo arquitetura. Fez o que pensava em fazer. Voltei. Lá tu não fez nada de arte? Não. Lá, arte na arquitetura. E foi difícil, foi em Portugal, tive que estudar muito, porque, enfim, são sistemas diferentes de ensino. É diferente? É um outro... você projetar numa cidade medieval é completamente diferente de você projetar num país que você não precisa se relacionar com nada ao lado, né? Você vê São Paulo, a pessoa não se relaciona com nada, cada prédio um diferente do outro, uma coisa que vira um absurdo. Eu nunca tinha pensado nisso. Na Europa, não. A escola do Porto, né, de Portugal, super tradicional. Então, assim, eu tive muita dificuldade em me encontrar lá com o projeto. Então, eu tive que estudar muito. Mas aí, na volta, eu falei, agora eu preciso começar a trabalhar com arquitetura. Ficou um ano? Fiquei um ano. 95 para 96. E aí, preciso começar a trabalhar com arquitetura, senão eu vou perder a passada e tal. Preciso entrar Meus amigos já estavam todos em escritórios e tal. Eu falei, eu preciso começar a trabalhar, fazer um estágio e tal. Você se via como arquiteto? Eu me vi, eu gosto de arquitetura. Sim. Eu sempre gostei, eu acho que a arquitetura é um curso maravilhoso. Outro dia eu ouvi alguém falando que todo mundo devia fazer arquitetura porque é um curso humanista, enfim, entende o homem, entende o reflexo, né? A arquitetura é sempre o reflexo de uma sociedade, né? Política, religiosa. Profundo, né? Porque você vê as igrejas góticas, né? Que são aquelas igrejas altíssimas, por exemplo, elas eram construídas num momento em que eles queriam que fosse daquela forma para as pessoas, quando entrassem lá, sentissem medo daquilo, né? Quando a Igreja Católica, a igreja estava tomando conta. De repente, depois do gótico, vem a Renascença, que é de novo o homem no centro. Então, as proporções mudam. Psicológico, né? Então, vem Florença, vem a cúpula de Brunelleschi lá e as coisas todas mudam, enfim. Então, a arquitetura é sempre um reflexo daquilo. E é bonito você entender. Muito! Quando você estuda, entender
Por que você, numa cidade italiana, você está andando por uma ruazinha estreitinha, de repente abre numa praça, em Veneza, por exemplo, na Praça São Marco, e você se sente bem ali? Quem é leigo só se sente bem. Mas quem um dia estudou entende, né, que a arquitetura, na verdade, vai te guiando. É a transformação do espaço. Que interessante. Né? É o jogo da luz, é isso, é o conforto. É super bacana. Enfim, eu era arquiteto. Vou para arquitetura. Um dia eu fui sair numa balada e uma pessoa da Ford Models, que era a Morgana, foi muito importante na minha vida a Morgana, me viu, estava com um amigo, falou, pô, você faz comercial, não faz? Passa lá na Ford. Perguntou se eu era agenciado, falei que não. Ele falou, passa lá, vamos conversar. Passei, enfim, eu não tenho altura para fazer catálogo, desfile, nada, mas tem a parte exatamente da televisão, dos comerciais, que aceitava todo mundo. Você tinha só que ser despachado. Entrei para a Ford. Dentro da Ford, eu fui para um setor deles que chamava Celebrities, que era capitaneado pela Ina Senegali, foi minha primeira empresária, e ela é empresária até hoje. Na época era do Raul Cortez, da Maria Fernanda Cândido, que eu acho que talvez seja ainda, não sei. Mas, enfim, ela trabalhava esses talentos da Ford, que a Ford entendia que poderia ir um pouco mais longe do que simplesmente fazer comerciais. E aí eles indicaram para um grupo deles um curso de teatro com a Cristina Mutarelli, que foi outra pessoa que foi muito importante na minha vida, que é uma atriz aqui de São Paulo. Você vai passando só por gente boa, né? Foi muito legal. E um curso de teatro, mas era uma vez por semana, uma coisa meio quase que... Era quase uma terapia, um teatro terapêutico, né? Tá. Não era segunda a sexta, não era nenhuma formação, não. Era para você entender mais sobre a arte de estar ali contando uma história. Enfim, dentro dessa turma, em um momento, a Cristina Mutarelli, atriz, estava trabalhando numa peça dela, dirigida pelo Elias Andreato, com o Carlinhos Moreno, que era o garoto Bombril. Nossa! Era ela e o Carlinhos. Caramba. Dirigida pelo Elias, que é um ator também maravilhoso. Hoje tem várias peças em cartaz que ele está dirigindo, enfim. Também, de novo, uma sumidade, né? E aí ela chegou para mim e falou, quer fazer? Quer fazer teatro profissional? Te coloco. Você vai fazer uma contra-regragem de luxo, mas você vai estar no palco. Mas você não pode faltar, não pode não sei o quê. E eu falei, eu quero. Eu falei, pô, daquele grupo todo da Ford, ela me escolheu. Quer dizer, as coisas vão... Foi te levando. O mundo vai, né? Claro. Vai te mostrando. E eu, naquele momento ainda, faculdade. Fui fazer a peça com ela. Fiz a peça com ela em 98, que foi assim, um pouquinho antes de eu fazer o teste de malhação e ter ido para o Rio, que foi em 2000. Enfim, foi 99 para 2000, aliás. E aí eu fazia teste para MTV e tal. Com esse curso de teatro, eu comecei a fazer testes mais sérios. E não comecei a trabalhar com arquitetura. Porque eu continuei fazendo muitos comerciais. E às vezes ganhava dinheiro, mais do que os meus amigos e tal. Eu viajava muito, porque às vezes os filmes eles precisavam viajar, então eu conheci a Chapada Diamantina, eu conheci o Rio São Francisco, super eu fiz legal, um filme da Mesbla, lembro até hoje. Ela não lembra, mas eu lembro. Com a Gisele Bündchen, imagina, novinha, 14 anos, era uma garota. A gente fez junto um filme da Mesbla numa barca no Rio São Francisco. Que legal. Ficamos uma semana num barco lá. Eu já era mais velho, tinha 20 e poucos e tal. Fui para a África fazer um filme com a Andrucha depois. Várias experiências, né? Então, foi muito legal. E aí, o que aconteceu foi que um dia eu fiz um teste, como eu fazia vários para MTV e nunca passava, fiz um teste de malhação e passei. Tive que ir para o Rio. E malhação, para quem não sabe, contextualizando, gente, na minha geração, por exemplo, de adolescência, assim, era o auge de todos os adolescentes assistiam. Assim, os jovens, malhação era o auge. Era, de novo, né, ajudando... Era uma época analógica, então imagina que você só tinha a televisão. E a televisão, ela era aquela coisa. Coisa, ela fala para você tem que assistir isso. Hoje não, a televisão ela é interativa, você escolhe. Mas hoje na era digital, nesta época, a televisão botava e você podia assistir ou não. E o único celebridades eram vocês. A Fernandinha Rodrigues falou que ela lotava de carta a Globo. Um monte a gente recebia. Imagino. Hoje, eu estava até com um teatro girando o interior e uma menina foi ao teatro, eu até fotografei, e ela levou uma carta que eu recebi, que eu respondi para ela. Mentira, da época que de Malhação. Maneiro! Ela falou, nossa, olha, eu tô realizando o sonho de conhecer você, porque eu já era sua fã e tal, e foi me ver no teatro. Olha que legal. Olha que legal. Então, quer dizer,
Malhação era o único projeto na televisão que tinha para os jovens. Então, Super. os jovens vinham, todos eles vinham. Todo. Né? Malhação era um sucesso. Então, Era um o programa era um sucesso. sucesso. Quem fazia o programa virava um sucesso Celebridade. junto com o programa. Celebridade. Então, assim, foi um negócio. Eu saí de Piracicaba, de repente, você não muda, né? Eu fiquei lá... Eu entrei em setembro de 99. Eu lembro que em dezembro, quando eu voltei para Piracicaba, fazia fila na porta da minha casa porque queria Virou autógrafo. celebrity. Não tinha nem foto, porque foto era mais difícil Não, você ainda. tinha que Tinha revelar. ter câmera e tal. Tinha que revelar, né? Então era autógrafo. E eu falei, gente, que loucura. Eu sempre morei aqui, né? Agora as pessoas, o vizinho que é autógrafo. Que impacto, né? Que né? loucura. Então, quer dizer, a visão das pessoas que muda ao seu respeito. Né? Total. Mas muitas pessoas mudam também com Algumas essa visão pessoas dos mudam outros. porque o sucesso, ele meio que Total. quer te levar. Então, você precisa ter uma Tem base que ter. sólida para... Eu tinha 26 anos, então eu já não estava tão adolescente. Você já tão tinha passado jovem. por alguns processos também, né? Eu até dei uma... Nossa, que loucura isso. Que Que poder gostoso, é esse, né? Que maneiro. Que poder é esse, gente? Que maneiro. Mas é o poder da televisão. Claro. Né? Nossa. Mas é claro que ainda mais jovem. Uau. Aí você é convidado para todos os shows, Claro. para todas as festas e tal. Incrível. Enfim, coisas que ficaram mundo, lá. Todo assim. mundo queria aquilo, né? Exatamente. Enfim, tranquei a faculdade, fui para lá, para o Rio, achando que eu ia ficar 6 meses, que era o primeiro contrato. Que era esse contrato da Malhação, 6 meses. 6 meses. Na verdade, era diferente ainda. A gente foi em setembro de 99, eram 3 meses. Tá. Então eu coloquei minhas coisas no carro, fui de carro, tinha um golzinho na época, fui. Bom, vou ficar 3 meses, vou voltar. Era muito legal fazer Malhação, porque depois dava um pedal para você fazer os comerciais. Aqui de Claro. volta. Só que eu fiz 3 meses, depois um contrato de 1 ano. Lá mesmo. Aí eu fiquei 1 ano e meio na Malhação. Depois que terminou esse contrato de 1 ano, eles me quiseram de novo para eu fazer a fusão das turmas, né? Uma coisa que aconteceu muito com o Serginho Rondiakoff, mas aconteceu. Mas depois eu fui andando, caminhando, fui fazendo outras coisas lá. Fiz o Quinto dos Infernos, que foi uma série com o Wolf. Depois fiz umas novelas ali. O fato é que eu fui para lá achando que ia ficar 3 meses e fiquei 22 anos. Gente, pensa. Mudou a tua vida, né? O teu destino, assim, na eu não verdade. estudei para isso, eu não mirei nisso, mas de alguma forma as pessoas Foi o foram destino. acreditando e é o destino. Competência, vai também, você foi se entregando. quando você ouve hoje das pessoas, até a gente estava conversando um pouco antes, né, do trabalho que se faz, né, e depois você está colhendo aqui assim, Sim. você vê a caminhada, A a construção, trajetória, claro. né, de cada um, do seu, por exemplo, da sua Sim. empresa, como você começou e tal, você vê como você 10 tá hoje. anos, meu. Eu que adoro biografia, quando eu leio, assim, no trajeto, você não imagina, você nem sabe onde você vai chegar. Nunca. Mas hoje, por exemplo, eu que tenho uma carreira sólida de 24 anos de audiovisual, entendo que foi tijolo Construído, a tijolo, opa. tijolo a tijolo, eu verifiquei todos os trabalhos. Com que eu fiz, certeza. tudo aquilo que eu também deixei de fazer na época que eu não podia estar com os meus amigos Sim. de Piracicaba, ou não sei porque eu Não, estava trabalhando os já. perrengues todos, porque nada é Aquilo tudo que glória. você abre mão, né? Opa, Abre mão. total, exatamente. Né? E aí chegou, aí foi, enfim. E aí ficamos lá. Mas daí, chegou a se formar, né, em arquiteto? Aí depois, tive um break entre o último trabalho da Globo e Floribela, que eu fiz na Band, que era uma novela infantil que fez sucesso também. Super, eu ainda lembro, eu acho eu na lembro. época digital, tava começando ali, Nextel, Blackberry, uns Que negócios se assim. fosse hoje, mas se fosse hoje, tava falando Malhação e Floribela, vocês estariam assim, gente. Exatamente. Ainda tem uns fã-clubes de Malhação e de Floribela no Instagram que, ficam acessando a gente, Que postando barato. coisa e tal. É Aí engraçado vocês que ver, recuperam você coisa, rever imagino. Eles Era, são tu era meio de capricho? Ou já Era não era época de mais? Capricho, eu, né? Assim, na Era. Malhação fiz muita capa. Né? De Capricho, Carícia. Carícia. Eu era de Era época uma de outra. capricho. Carícia eu não vi. Todatim também tinha uma Todatim, acho que já era mais outra nova, né? revista. Mais recente. Essas Mas revistas capricho eu era todas. assinante, eu acho. As pessoas elas tinham acesso a gente fora dos personagens pelas revistas. Pelas revistas. Né? Entrevistas, Exato. revistas. Yeah. Aí tinha caras já que também mostravam um Sim, outro lugar, abria sim. às vezes a casa de alguém ou convidava para uma viagem. Aham. E agora não, agora cada um cuida da sua imagem e tal, todo mundo tem acesso. O Meio que é você bom vê dessa também. mudança, Roger? É justamente isso. Por exemplo, você praticamente agora você tem domínio sobre você, né? No ponto de vista de que você tem a voz do seu discurso. Você fala sobre você. O que você quer que fale, né? O que você quer que eu escute. Exatamente, eu acho que a melhor coisa que a gente pode citar é isso, que hoje você fala por você. Exato. Ninguém deturpa, né, o que você Eu está lembro muito falando. nas entrevistas que às vezes eu falava e assim, a próprio veículo como era para teenager, Claro.
transformava a minha fala numa linguagem meio infantilizada. Eu falava, meu Deus, quando eu Não foi o lia, que eu sabe? falei. E aí hoje tudo bem, eu falo com os teenagers, mas Sim, eu falo da forma do jeito como que eu você quer. falo e tal, que eles entendem, tá Claro. tudo certo. Então isso foi muito bom. Agora, é claro, eu fiz os meus maiores sucessos antes, né? A gente estava conversando sobre isso. Então eu acho que é que uma coisa ajuda a outra e Sim. tal. Eu tenho uma certa dificuldade com o digital. A gente tava falando isso muito. Porque eu acho que, primeiro, que ele rouba muito tempo. Muito. Eu sinto isso. Assim, Muito. Porque a gente está numa batalha inglória com as maiores empresas hoje mundiais que gastam bilhões, milhões ou bilhões de dólares para desenvolver aplicativos que façam a gente não sair desses Ficar ali. aplicativos. Ou Opa. seja, eles estão desenvolvendo com inteligência artificial, com algoritmos e tal, aplicativos que façam a gente ficar viciado naquilo. Opa. E a gente fica, e a gente foi. Fica. Quer dizer, hoje eu leio menos do que eu lia antes. Né? Se eu já não era um grande leitor, hoje eu sou um... A gente tem que ficar muito atento, né? Tem. Então, uma das coisas é essa. Às vezes eu estou vivendo uma experiência tão bacana e aí eu falo, cara, se tivesse alguém aqui, de repente me filmando aqui, seria ótimo, mas eu não quero parar isso que eu estou vivendo. Para o que eu estou vivendo para fazer. Para mostrar o que eu estou vivendo, porque senão vai ser você não já tá uma vivendo, outra você coisa. para de viver. Então, assim, eu tenho É essa confuso. dificuldade. É confuso. E aí, lógico, tem os prós e os contras, mas tem aquilo também que você colhe, né? Sim. Porque assim, você não trabalhar da forma como esses aplicativos meio que exigem por causa do algoritmo que você trabalha ali neles, tem um porquê. Sim. Né? Então, quer dizer... Mas eu acho que eu tô bem. Mas a sua dificuldade, além dessa de viver e postar, que eu entendo o que você está dizendo, mas ao mesmo tempo, você sente uma dificuldade em o que você vai mostrar ou o quê? Um pouco, eu sinto. Eu sou meio que eu tenho uma autocensura grande. Tá. Mas a questão, por exemplo, da Morena, que tem 3 anos e pouco, eu mostro, porque eu sou pai, amo, acho que o mundo tem que conhecer, mas ao mesmo tempo acho que o mundo não deveria estar conhecendo, porque a Morena não tem voz para escolher se ela quer ou não que o mundo a conheça, né? Então, quer dizer, é uma coisa que meio que me violenta em algum lugar, sabe, íntimo. Sim. Mas, por mais que eu não trabalhe de uma forma, se você for lá na minha conta do Instagram, que é Roger Gobet underline. A gente vai pôr aqui todos os arrobas. Eu tive que colocar o underline, porque quando eu escolhi Roger Gobet, eu não podia. Alguém já tinha pego? É. Mentira. E aí você não consegue falei, provar que é tu? Não tem nem como, né? Tem que ligar para não sei quem, falar com não sei quem, falar com um robô muito. Eu detesto falar com um robô. Que engraçado! A pessoa, quando pesquisa Roger Gobet, aparece o meu... O Se teu. pesquisar, aparece. Eu adoraria que fosse só Roger Gobet sem o underline. Mas eu tive que ter o underline. Outro dia eu tentei mudar, não consegui de novo. Falei, deixa. Mas se você for lá, por exemplo, nos meus Reels, que é aquelas historinhas curtas, eu acho que eu conto bem algumas histórias. Sim. Eu estava até te contando, por exemplo, o Dia dos Pais do ano passado, eu contei uma história com o meu pai e com uma marca, né, que me presenteou, que deu um match muito legal, porque eu ganhei um presente de uma marca que o meu pai também adorou sempre a vida. E para mim, o meu pai é aquilo, sabe? Quando eu penso no meu pai, que hoje tem 90... Caramba! Ele tá sempre vestido com aquela camisa marca polo, sabe? Sim. Não, mas interessante que a marca te presenteou sem nem imaginar o quanto que ela tinha de impacto emocional na sua vida realmente. Exatamente. Então, por isso que te tocou. E aí eu fiz um conteúdo que foi muito íntimo, orgânico, e que, de repente, a turma da Lacoste... já fez jabá, lógico. A turma da Lacoste gostou, falou, pô, adoramos, manda pra gente e tal. Eu fiquei muito feliz deles saberem foi também genuíno. que é tão importante para minha marca, assim, na minha história familiar. Claro. A marca me lembra o meu pai, que me levou a aprender tênis para jogar com meu pai. A marca tem tudo a ver com Olha tênis. Que maneiro. Lacoste, ele desenvolve, né? Sim. Todo início da Lacoste, ele desenvolve exatamente para o jogo de tênis, né? Olha lá, Lacoste. Olha, vocês estão percebendo a legitimidade aqui do embaixador próximo da marca? Então, assim, tênis é o meu esporte que eu escolhi. Que é um legal. investimento de longo prazo, porque é difícil. Né? Então, assim, hoje, assim, quem joga tênis, né? Aí tem o beach tênis. Você gosta do beach tênis? Eu não gosto. É muito mais democrático, mas eu gosto do tênis exatamente pelo esforço que o tênis te exige. Tu ainda joga? Jogo.
É igual o Drauzio falando sobre a maratona. Não, eu vi ele falando. O Drauzio fala, eu escolhi a maratona, eu podia correr só 5, 10, mas eu escolhi correr maratona, ser maratonista, porque exige o treinamento. E todos esse os treinamento desafios, né? é que vai me levar a uma vida plena. Deixar de beber, deixar de dormir tarde, exatamente. Então, é o que te ajuda a ir num contexto muito maior, né? Então, assim, a Olimpíada para mim é tênis e os outros esportes. Né? Eu lembro que no Rio eu vi muitos. Essas Olimpíadas, eu vi tudo. Então, sempre eu tô ligado. Já fui ver muito o US Open, fui pro Miami Open, onde você... Também é um outro que a gente estava falando sobre a dificuldade de onde se encontrar. É sobre o lifestyle mesmo, entendeu? Depois eu vou te mostrar umas coisas. Super legal, porque é sobre lifestyle. Tipo assim, você pratica tênis, por exemplo. Você é um ator, você é um pai. Então, você mostrar a tua... E outra coisa, daqui a pouco alguém que quer ser ator. Você pode também dar dicas, inclusive, para quem quer se tornar ator hoje em dia. Como é que é uma dica, um truque, enfim. Porque você tem uma história, uma carreira. Sim. Então, é isso. Eu lembro, vou até comentar uma coisa com você que eu já comentei outras vezes. A gente tem amigos que moram no Havaí, Hawaii, não sei se tu já foi. Maravilhoso. A Sá já foi. Vão juntos. Então, eu tenho amigos morando lá e tal. E aí, um dos amigos, ele mora no North Shore mesmo e casou com uma mulher de Boston. Eles têm 3 filhos. As filhas dele, surfista, pé descalço na praia, assim, delícia de aquelas vidas, tipo, você fala, não é verdade, no Hawaii. E a mulher de Boston, né? Ele ainda era do litoral daqui do Brasil. Daí eu falei pra ela, e ela, menina, surfa super bem, pivetona. Surfa aquela vida, eu fiz assim, cara, por que você não faz um Instagram pra ela? Daí ela falou assim, my life is so ordinary. Tipo, é tão ordinário. Eu falei, você tá de sacanagem. Não existe isso. Eu falei, você tá de sacanagem. Eu falei, você imagina alguém de Boston vendo tua filha no Hawaii. Eu falei, gente, é ordinário pra você porque você vive essa vida. Então você acha que isso é simples. Mas isso não tem nada de simples. Tipo, então, eu tô dando esse exemplo porque eu já falei isso no episódio, tô repetindo, porque a gente tende a entender que pra gente é normal, uma coisa que, né, é algo que pra gente é. Mas quantas e quantas pessoas estão num oposto? Nossa, e que aquilo que... Que aquilo fala, cara... Você vê, por exemplo, uma série, vamos falar da série, você vê Trapped, que é uma série dinamarquesa, eu acho, islandesa, ou dinamarquesa ou islandesa. Cara, é toda passada numa cidadezinha, num portuária que é tudo branco. Que loucura. Quer dizer, pra eles, aquilo é tipo, o ordinary. Exato. Mas aqui a gente nos transporta para um mundo que é muito distante, né? Então... É engraçado porque é curioso. A Samantha, minha mulher, ela é do audiovisual também, produtora, era Globo e tal, tá na Netflix. Como a Netflix é uma empresa multinacional, muitas coisas que se faz, todo mundo vê. E algumas coisas viram fenômenos mundiais. E aí existe lá os estudos, e que é exatamente isso que você falou. Assim, você não precisa mirar no fenômeno para ser o fenômeno mundial. Se você contar a sua história, quanto mais íntima, quanto mais local for a sua história, bem contada, claro, mais internacional ela pode virar. Exatamente porque existe exatamente essa vontade de você ver coisas que são distintas, diferentes. Um respiro. Você faz teu cérebro dar um outro... Exatamente. Então, quer dizer, um sueco vendo um japonês, tudo muito vendo um indiano, do mesmo jeito que a gente tem um interesse por ver lá um bangalô na Índia, não sei o quê, uma praia na Tailândia. Fica inspiracional. Às vezes é inspiracional, às vezes é um respiro no dia, às vezes... De fato porque quando você vê um filme ou mesmo na novela, você vê aqueles personagens, você se coloca naquele lugar, você gostaria de ser, né? Ou sei lá, você se desloca da tua realidade. Então, quando eu falo isso, é que às vezes a gente entende, a gente interpreta, já tô com 40, já tô com 50, já não sei o quê. Cara, gente, se você olhar na rede social, muitas pessoas que fazem sucesso justamente, às vezes justamente pelo que ela julgava que era defeito, inclusive. Aquilo tornou aquela pessoa um fenômeno. É muito louco tudo isso. Eu estava na Croácia, você falou dessa coisa do Netflix, eu estava na Croácia agora nas férias de verão, lá, e aí, num hotel em Split, daqui a pouco eu escuto português no telefone, assim, eu falei, será que é recepcionista brasileira, né? Eu falei, você é brasileira? Ela, sorry? Aí eu falei, you don't speak português? Ela, não. E ela estava vendo em português, em legenda, em croata, sei lá, deve ser. Sim. Aí eu falei, o que você está vendo, né? Ela falou assim, é uma série de Netflix.
Uau. Português, jura, que eu não sei que série era, porque eu não identifiquei ali. Pode ser muito essa tempo. nova novela que eles fizeram, essa Pode primeira ser. novela, Pode né? ser, eu não sei, porque eu não vi o que era. Pedaços Mas de Mim. não sei, porque desde que eu mudei, eu nunca mais vi nada, assim, daqui, né? Foi um sucesso mundial, porque ficou em Vai ver top essa. one mundo. Mas eu fiquei muito impactada, eu fiquei feliz, né? Eu falei, que máximo, cara. Isso eu tava assim, jura, num hotel, assim, numa prainha da Croácia, em português. Falei, deve ser brasileira tem tudo quanto é canto. Zero, nem português falava. Olha que legal. Então, mas eu acho que é isso. Até essa conversa que a gente está tendo sobre essa coisa do ordinário, do preconceito, do julgamento. Eu mesma, no lugar até da assessoria, até das dicas que eu dava, eu também cheguei nesse lugar de achar assim. Como eu já sabia tudo, não é que eu sabia tudo, não sei, eu sabia chona, mas assim, tá ali, né? pra mim tá normal. Então, no comecinho, eu dava dica de qualquer coisa, porque aquilo era uma novidade pra mim. Hoje, não se torna mais uma novidade. Pra mim, assim, é uma novidade que chegou, tal, mas pra mim não é um uau. entendimento, você já tem a sua sabedoria. E aí eu parei de propagar, entendendo que, assim, parecia que pra minha cabeça todo mundo já sabia. Sim, você entendeu que loucura? Sabe. Mas não sabe. As pessoas falam isso pra mim, porque, por exemplo, eu desenho bem, desenhei já melhor do que hoje, mas tenho algumas aptidões. Tenho um bom olhar na fotografia. E aí eu falo, isso... É ordinário. Não é qualquer um que faz, não. Tipo, a cozinha, tipo, a comida que eu faço. Não é qualquer um. Entendeu? Pô, mostra isso, mostra Mas aquilo. aí, às vezes, é tanta humildade. Exato. Você você imagina que as pessoas todas fazem, não. Tipo, mas quem quer saber isso? Entendeu? Então, você precisa mudar um pouco o paradigma em algumas coisas. Mas eu não sei também, perguntar pra você aqui, a gente nem falou sobre isso. Vamos falar agora. Em primeira mão. Eu sou uma pessoa desde o início. Você falou assim, de eu falar da minha vida como artista, como ator, até para as outras pessoas que querem e tal. Desde lá do início, quando eu fazia Malhação, e naquela época a gente fazia muitos trabalhos, os trabalhos que aconteciam em volta, né? Eram assim, eu participava de bailes debutantes, né? Claro. Aquela coisa normal da época. Mas tinha muita presença em festas, presença em boates. Acho que até esses Big Brother ainda fazem, né? Acho que fazem, Sim. Agora eles, né? Que são as celebridades, são os influenciadores, os BBBs. Deixou de ser os atores. Mas eu fiz muito isso. E eu fui muito para palco. E o que acontece quando você é contratado para uma festa? Existe uma festa, a festa para por 1 hora para te ouvir. E eu falava, gente, o que eu vou falar para essa turma? Né? Então, assim, inventava um monte de coisa, cantava, né? Fazia uma série de coisas no palco. Mas uma das coisas que eu sempre fazia, que eu fiz muito, porque isso tudo acontece muito no interior. E às vezes era muita gente. E eu sei que muita gente tem sonhos e desejos de estar lá no seu lugar ali. E aí eu contava a minha história. Então, assim, eu meio que desglamorizava. Isso. No sentido de falar, olha, eu sou como vocês, porque sou. Sim. Né? Mas como vocês no sentido de... Eu morava numa cidade do interior até os meus 17, fui para São Paulo, aconteceu isso. Aí eu estudei, não sei o quê. De repente eu fiz uma peça de teatro, porque tem tudo isso. Né? Eu passo a passo. Não pode querer ser ator de TV. A pessoa, se quiser ser passo ator, a passo. quer contar histórias independente de onde. Então, exato. Né? Se quer ser celebridade ou ator. Mas isso é aquela discussão já antiga. Que vai ser para sempre. Mas o que eu queria falar eu sempre... Estava até falando com a Sá isso. Eu bato nesse lugar da desglamorização. E que eu não acho que talvez seja um lugar muito comercial. Porque, por exemplo, agora que eu estava contando para você, eu estava com 2 peças e eu fiz... E teatro não tem o dinheiro da TV. Sim. Não tem... Enfim, não tem grandes confortos se você não tem um bom patrocínio. É um perrengue. E tal. É um perrengue. Então, eu estava falando para você, a gente fez com uma peça o ABC. Então, fizemos Santo André, São Bernardo, São Caetano, Osasco, Diadema. Muitas dessas cidades... A gente chega de trem. Eu não tinha andado de trem ainda aqui em São Paulo, né? Eu tinha até uma outra visão. Maravilhoso. Legal. Lógico, tem momentos em que o trem tá cheio de picos, rush né? e tal, os picos. Mas, assim, é um serviço maravilhoso. E é um serviço que, quando eu vou para a Europa, por exemplo, o que eu gosto... Eu estou em Paris, que é a cidade mais linda que existe no mundo. Eu ando de metrô, embaixo de Paris. Quer dizer... Eu gosto da possibilidade que o transporte público te dá de você saber exatamente a hora que você vai chegar, o tempo que você vai gastar, a rapidez, enfim, a segurança. A acessibilidade. Então, eu como arquiteto também, e porque eu estudei muito planejamento, né, urbano, quer dizer, qual é o grande problema de São Paulo? O trânsito, as marginais e tal. Se tivesse mais metrô, mais transporte público, você vê quantas pessoas usam o metrô. Sim. Eu uso o metrô para onde eu vou, se tiver metrô e estação para onde eu vou. Né? Eu vou de carro até o meu metrô ali, mas na é a Vila melhor Madalena, coisa. E pego o metrô. Melhor coisa. Então, eu fui de trem, eu fui de metrô. Eu saía de casa, eu pegava o metrô. Depois eu pegava o trem
e depois eu ia ou a pé, porque parava... Toda essa logística para chegar num teatro. Tá. E eu contava isso. Então, assim, eu contei isso. E as pessoas, nossa, você anda... Às vezes eu pegava, eu falava, é meu rodízio, eu não dava para ir até o metrô de carro, eu pegava um ônibus na porta de casa, que o ônibus passa... E eu ando ali 1 quilômetro, 2 quilômetros para não ir a pé, e o ônibus me deixa na porta do metrô. Então eu contava. As pessoas, nossa, mas você vai de ônibus e tal, que loucura. Eu falava, cara, é isso. Eu me sinto, lógico, eu sou um privilegiado. Claro. Tenho um lugar especial nesse sentido da profissão, de você viver da arte no Brasil, que é difícil. Tem um reconhecimento que muita gente trabalha e não tem reconhecimento. Eu sou grato a isso, muito grato, mas eu sou a mesma pessoa, sou uma Claro. pessoa normal e eu não deixo de fazer nada por causa da visibilidade mas que a isso é televisão, maravilhoso. por exemplo, dá. Mas, Roger, isso é maravilhoso pessoalmente falando, porque você consegue ter uma consistência pessoal e um preenchimento pessoal que não depende de satisfação ao próximo, entendeu? Tipo, porque muitas pessoas acabam não fazendo porque se colocam num status quo mesmo de que, nossa, não, eu nessa posição não posso fazer isso. Quem disse, né? Adoro fazer mercado, adoro comprar minhas verduras. Gente, e é o que é. E é o que deveria ser, né? Por que a pessoa, se você tem uma condição e quer fazer, não precisa ser celebridade, não é o ponto. Mas não acho que você tem que se preocupar, tipo assim, você desglamoriza, por exemplo. Um lugar que é do glamour, a maior parte do tempo. Hoje em dia essa coisa da internet tá menos, né? Tá menos, embora hoje os valores também estão bem exorbitantes, as coisas estão bem mudando. Mas eu acho que vale o contraponto, porque sim, tem o glamour, tem as pessoas célebres, tem as regalias e tudo mais, isso existe, não adianta dizer que não. Então, eu acho que o que traz o interesse da pessoa, né? Por exemplo, putz, deixa eu ver o que eu tenho para ver ali no hoje. Porque se você se mostra muito vida comum, aí a pessoa realmente não vai querer ver uma coisa que tá igual a ela, quase. Entendeu? Porra, ele pega ônibus, eu também pego. Eu prefiro ver um cara que pega Porsche, tentar de Porsche, como é que eu chego ali? Mas não é o ponto. O ponto é, você pode fazer isso, mas mostrando exatamente o que... Sim, eu tenho essa vida, sim, eu fui essa pessoa, sim, eu tenho essas capas de revista. Mas você tem que pôr o bom dessa história toda, de todo o seu corre, que não é uma mentira, é uma verdade, né? Valorizar o que é para ser valorizado e mostrar que, tipo, ok, tá tudo certo. Então, aí você consegue glamorizar O importante, na real, para mim, é o que eu tô apresentando lá na sala do teatro. Claro. Meu trabalho. Mas isso é um complemento que vai te alavancar. Sim. Não é que... Eu fazia isso muito para as pessoas saberem que eu tava indo, sabe? Claro. O pessoal de Santo André, vai me ver no teatro. Claro, mas você vai poder, como eu falo, eu sou marqueteira. Gente, eu não perco marketing, tá? Eu não perco marketing em tempo algum. Porque é isso, como é que você vai... Eu poderia ser contratado pela prefeitura da cidade de São Paulo para ser o garoto propaganda do transporte público. Exato, mas tipo isso. Você tá entendendo? Não é zoeira isso, Roger. Você tá entendendo? Tipo, olha que maneiro, porque é uma coisa legítima. A gente fala de sacanagem, mas... Tem várias vertentes que é possível. Sim. E que não é mentira. Sim. Porque eles vão contratar pessoas, talvez, que vão falar do transporte público que não anda. Exato. E a gente fala Podia sobre... me contratar, olha aí. Olha lá, a Prefeitura Roger de São Gobel Paulo, a gente tá aqui só no jabá, entendeu? No marketing. Eu conheço tudo de metrô, agora conheço de trem também. Como é que fala? Mano, não é mano, eles falam o quê? Véi, como é que o São Paulo paulista fala? Mano. Bom, bacana. Vamos falar agora da maternidade, paternidade, Morena e toda a tua saga. Vamos contar? Você acompanhou parte. Acompanhei parte, e tipo assim, um momento estressante. Quero contar, ainda falei, Roger, vamos contar isso no lugar do pai mesmo, porque eu já tive vários episódios, inclusive, de que mães contaram. Por exemplo, a Bárbara Evans também teve uma história bem tensa com essa história de dificuldade, disseminação, perda. E ela contou. Então, a gente ouve muito as mães contando essa parte, e eu, por exemplo, nunca escutei um pai me e contando. É do casal, né? Não, e a dor do pai, porque é óbvio que a gente se preocupa muito com a mãe, mas e a sua dor? A sua frustração, o seu medo, a sua angústia? Talvez nada se compare à dor da mãe, mas existe a dor do pai. Mas Ou, enfim, mas estamos falando dessa família aí, pai e mãe, mas tem eu acho família que de dor mãe, família de pai, pai, enfim. Eu acho que dor não compara. Eu acho que dor não precisa de comparação, precisa de acolhimento. Eu quero entender, por exemplo, exatamente você nesse lugar do pai para outros pais que estejam passando nessa dificuldade, né, primeiro de conseguir, depois da pré-maturidade. Conta teu relato. É isso, eu e a Sá, a gente já estava junto há um tempo com um desejo. Então existe tudo isso na vontade de constituir uma família, de ter filho. Então, enfim, tudo aquilo que se coloca, né, de desejos, de expectativa, de projeto, né, daquilo que você projeta lá para frente. E aí a gente falou, vamos.
E a gente logo engravidou. A gente tentou um mês, não deu. No segundo mês a gente engravidou. Só que a gente perdeu essa gravidez, que também já é um lugar também que eu também tive já nunca... uma perda também. É uma coisa que é meio que natural. É normal. Não é natural. normal. Mas acontece muito. Acontece. Né? Mas não deixa de ser frustrante. Uma dor também claro. e tal. Enfim, você tem que viver um luto ali e depois daquilo começar de novo. Sim. Foi o que a gente fez. E aí a gente não conseguiu mais. Ela teve que fazer uma microcirurgia e tal, e a gente não sabe se foi isso. Mas vocês chegaram a fazer todos os exames? Ela fez, eu fiz. E não era nada... Desde o princípio, sabe? Não era fisiológico. Não teve aquilo que assim, ó, será que é a mulher? Não, Sim, vamos dois, claro. desde, né? Mundo moderno. Até é importante, exatamente, né? Moderno. Saber que não é uma questão fazer logo de... também, Exato, para entender qual é o foco, né? Então, e aí a gente passou um tempo ainda tentando de forma natural. E aí depois a gente falou, bom, vamos para o laboratório? Vamos. E aí faz Não tinha problema fisiológico em ambos os casos? Não. O que acontecia depois que a gente começou a investigar com mais fundo, aí já no laboratório, é que existia uma dificuldade do espessamento do endométrio, que a gente não sabe se foi por causa da microcirurgia que ela teve que fazer na nossa perda. Entendi. Então foi uma loucura. Isso tem uma história engraçadíssima. Por quê? A nossa grande batalha naquele momento, já que eu tinha doado, quer dizer, quando você faz a captação dos óvulos, né, no momento que faz a captação, o homem já vai lá e também doa o sêmen, né? E aí já existe a fecundação logo em seguida ali naquele laboratório que está por trás disso tudo. E aí, depois, a partir disso, vem os óvulos fecundados, que são os blastocistos e tal, que depois vão ser inseridos na mulher, que hoje eles podem ser inseridos até o 6º dia. Eles ficam, na época, não sei hoje se já aumentou, mas até o 6º dia eles veem o desenvolvimento. Então, quer dizer, hoje não mais você precisa inserir 4, 3, porque você já faz uma seleção natural fora do corpo. É lógico que depois você pode congelar, né? Você congela alguns hoje tem e tal. Várias... Mas, enfim... Nossa dificuldade, que a gente depois, já nos laboratórios, foi de espessamento de endométrio. E isso consiste exatamente no quê? O que impacta? O embrião não gruda, né? Porque o endométrio é tipo um tapetinho, né? Que envolve ali o útero, a cavidade uterina, e é ali que o Na hora embrião, de fixar... de fixar já o óvulo fecundado, ele fixa ali, né? Então, você imaginar um carpete, existem os carpetes mais grossinhos, né? E o carpete mais fininho. Imagina que aquilo tem que ter uma espessura mínima que a medicina coloca para que isso fique de forma natural, que dê certo, que flua. E a gente não conseguia chegar e tal. Isso é tudo Isso dia a dia. Em quantas tentativas? Você vai todo dia para ver, né? Para medir. Putz, não estresse, sei o né? É um estresse. E a gente tentou 2 vezes fazer a inseminação. E a gente não conseguiu nenhuma das duas, né? Depois veio a pandemia e fechou. Então, essas duas... Foi em quanto tempo, assim, essas 2 vezes? Em qual período? Porque, assim, a mulher se prepara, porque precisa... E é tenso, né? Precisa primeiro fazer a captação dos óvulos. E toma os hormônios? Chegou a tomar os hormônios? Toma umas coisas, injeções e tal. É uma coisa... Por isso que acaba que para a mulher a gente fica mais impactado, porque a mulher mexe no corpo inteiro, é uma coisa bem mais... Eu dava as injeções, sabe? Até que chegou uma última que você tinha, depois que você misturava assim, você tinha 15 minutos ou 10 minutos para dar, porque você tinha que fazer uma coisa rápida. Era uma última antes da captação dos óvulos. Só que todas que eu dava era uma agulhinha pequenininha. Essa era última enorme. era uma agulha. E eu não fiz curso, né? Meu então, Deus. quando eu vi aquela agulha e a barriga, eu falei, eu não consigo. Eu lembro que a Sá falou, não consegue me dar aqui, porque era uma coisa caríssima também, né? Esse processo é caro, né? Estamos falando dentro de um lugar privilegiado, da gente poder, né, ter feito Sim. isso. Aí ela mesmo se deu essa, sabe? Puta, mulher é foda. É fogo. mulher é sinistra. Aí, enfim, olha essa história. Essa coisa do espessamento que a gente começou a enfrentar, tem uma parte da medicina e da médica que estava nos assistindo na época, de estudos, que usava o Viagra na mulher para tentar um espessamento maior. Porque esse espessamento é de também um tecido muito vascularizado. Como o Viagra ele age exatamente na vascularização, é um vasodilatador, né? Eles encontraram encontraram uma ligação que talvez
o Viagra dentro do canal vaginal, Olha, né, possa ajudar a aumentar, né, esse endométrio que está com dificuldade de ficar espessado. Então, você imagina eu indo na farmácia, porque era um Viagra a cada 12 horas. uau! Aí eu ia na farmácia... E era local, era introduzido... É, introduzido no canal vaginal. Interessante, Sim. eu não sabia. E aí eu ia na farmácia e comprava 5 caixas de Viagra. Porque era o que? Era de 12 em 12 horas, tinha que botar um. Quanto tempo? Tipo, qual período? Eu não lembro. Ah, agora, porque mas tinha era que... dia, Entendi. sabe? Dentro do processo, Entendi. às vezes eram 20 dias. Assim, Que interessante. Era muito Viagra. Tinha Viagra na minha casa em tudo que é lugar. Tudo que é gaveta. Podia ter feito campanha pro Viagra. Todo mundo faz aquela coisa do estou grávido, não, né? A gente podia fazer. Mas teve uma situação que foi engraçadíssima, que foi assim, eu fui numa farmácia no Rio, era meio bem madrugada ali na Olegário, e aí eu fui lá atrás, né? Falei, tem Viagra? Tem. Quanto custa? X. Aí eu liguei para Sá, aqui tá tanto, dá pra, o preço é esse, porque ela também via em outros lugares. Não, dá. Não, era tanto, pode, né? Aí eu falei, não dá para fazer mais. Mas você vai levar quanto? Eu falei, vou levar 5 caixas. Aí ele, não, dá para fazer um preço mais baixo. Tá bom, combinei com a pessoa lá do final da farmácia. Aí ele falou, pega lá na no frente, caixa lá. no caixa. Aí fui pro caixa. A farmácia estava meio vazia, mas tinha umas 3 pessoas assim atrás de mim na hora do caixa. Aí eu fui no caixa. Aí ela falou, aí ela já estava com os Viagras lá, né, 5 Viagras. Aí ela, tanto. Daí eu falei, não, é mais... Vai ter desconto. Tem um descontão aí e tal, por causa dos 5 caixas. Aí ela, sei lá... Ô, Neide, Patrícia, você deu desconto nos Viagras aqui, que são 5 caixas, sei que eu fui derretendo, sabe? Calma, gente. Eu tô fazendo um processo. Não me exponha, né? Não me exponha. Então, aí eu lá, né? E eu tinha feito touro em malhação. E olha o touro. Tava na época ali, né? De Viagra, hein? Enfim, eu tinha Viagra em tudo que era lugar. Aí... Mas como ficava teu psicológico, Rogério? Você ficava assim, pensando em você, pensando na Sá, óbvio. Pra mim foi muito difícil o período que a gente ficou tentando de forma natural. Tá. Por causa daquela coisa de ter que ser aquele dia e Sim. tal. Aí ainda o homem ainda tem... A atenção ainda é pior, porque não... eu acho que dá uma contaminada na vida sexual do casal. Claro. Num lugar que, pra mim, depois eu tive que trabalhar, assim, trabalho até hoje, aliás, assim, pra esquecer aquele lugar, né? Porque você vai pra um lugar, porque é sempre... Porque o sexo é maravilhoso. Mas quando você começa a linkar o sexo a uma frustração, e também na obrigação, e depois uma frustração, sim. uma coisa dificílima. Difícil. E ainda o homem ainda tem questão fisiológica, né? Exatamente. Porque a mulher ainda é receptiva. Ainda bem que eu tinha um Viagra aqui ali, mas não usei não. Mas tinha, se Mas precisasse, se precisasse, né? Não, mas mas isso tinha, tudo às é vezes, importante. como eu falava assim, pô, o que ela precisa da minha semente. Só de saber isso, existia um prolongamento, eu não conseguia ter o orgasmo, não sei o que. Cheguei nesse lugar. Então, mas, Rogério, isso que é importante você estar expondo, até te agradeço, porque é justamente isso que eu acho que muitas pessoas podem passar, muitos homens podem passar e não ter com quem conversar. Não sei como eu não posso sei, ajudar, mas você assim... em algum momento conversou com algum amigo sobre isso? Você abriu isso para alguém? A nossa família estava Sabia. Mas assim, eu digo, a sua... Mas é que assim, as pessoas ficam meio, né, porque constrangidas. Quando estão sabendo, aí quando você vai aparecendo não grávido, né? Sim. As pessoas a expectativa, com vergonha, medo de chatear. Puta, será que estão, não estão, não vamos? Tem aquela coisa de você contar só depois dos 3 meses, né, e tal. Então, assim, ninguém falava muito se a gente não falasse, mas a gente comentava. Mas assim, eu digo mais esse íntimo mesmo, essa questão até sexual, de parceria. Não, isso era mais... É íntimo, né? Talvez um amigo ou outro fala, nossa, tá difícil. Mas cara, eu digo mesmo para os homens, porque as mulheres, a gente entende a dor. Assim, é quase que clara, né, para as mulheres. Mas para o homem, até para dar suporte para a mulher muitas vezes, né? E é muito difícil, Porque passa daquele lugar, né? Ai, gostoso e tal, para aquela coisa. E depois, como é um tempo muito prolongado, claro. Aí vira só a obrigação. Claro. Aí vira só a obrigação. Claro. E aí começa a gerar obrigação com a frustração linkado a um lugar que tem que ser maravilhoso. Tem que ser legal. Né? Então acho que tá até uma energia que você tem que tentar mudar e tal. Enfim. Mas que bom que passou, né? Passou. Tem uma coisa interessante também. Quando a gente estava fazendo o tratamento no laboratório, eu fui sempre com essa medição do tamanho do óvulo.
todos os... Porque o homem tem que estar presente nesse momento. Mas é dos dois, né? Tudo junto. É dos dois. E tinha uma coisa que era o seguinte, a gente às vezes estava lá na sala de espera e aí vinha uma enfermeira e falava, senhora Samantha. Aí eu levantava, e Roger. Porque ninguém via. Porque ninguém falava o meu nome. Sim, tipo, não é o casal que está em o que eu tô tratamento. dizendo. O corpo é da mulher, cara, mas é um filho que os dois estão buscando. A expectativa é dos dois. É sobre isso. Exatamente. E é isso. O entendimento é esse. O casal está em tratamento. Como o casal vai ser depois pai, mãe. Claro. Né? E as frustrações, ou mãe, os medos mãe, ou pai, e tudo. Pai. Não, é duplo, né? Ninguém tá ali sozinho. E aí... Enfim, fomos para o laboratório, tentamos, não conseguimos. Existe lá um período, você perguntou, né? Existe um período, não deu certo, tal, então agora precisa se preparar de novo a toda a questão do endométrio e etc. Os hormônios, e para a mulher ainda aquela pressão. Para fazer o dia da... Então, isso tudo é analisado diariamente, a gente ia lá diariamente, e aí medir com ultrassonografia e tal. Então, tudo isso é muito Esse processo doloroso. Todo demorou quanto? Todo, assim, de quando começaram naturalmente até... 6 anos, até Nossa, pra você ver, é muito tempo, Roger. E muitas pessoas passam por isso. Muitas. Teve a pandemia no meio. Né? No meio não, porque aí o que acontece é uma coisa que também é horrível você falar para tentante que está já na parte laboratorial eu conheço alguém que estava assim também, não conseguia, mas aí fizeram uma viagem, beberam vinho, esqueceram, sabe? Relaxaram e aí engravidaram. Isso se fala bastante. Você não pode nunca falar isso. Se fala porque muito. A pessoa que está tentando é todo mês. Não existe relaxar. É todo mês, é tentar e se frustrar. Eu acho que quando relaxa, tipo assim, já não quero mais. Tipo, dane-se, agora mudei, não é meu destino, não quero mais sei ser lá. pai, Exato. Não quero mais ser mãe e tal. E aí pode ser que aconteça. Exato. Entendeu? Porque é todo mês. É uma tentativa e uma frustração. Uma tentativa para quem está tentando, né? E o relacionamento vai tomando proporções ali. Você precisa estar muito forte. Tem né? que ter uma parceria ali bem importante. E aí no nosso caso, veio a pandemia e os meus pais eram aqueles velhotes que lá em Piracicaba que não paravam em casa naquele início de pandemia. E tô apavorado. Eu falei, vão morrer. Aí eu falei, Nicole, a gente no Rio, minha irmã aqui, eu falei, Nicole, a gente precisa levar, eles têm uma casa na praia, no litoral aqui, a gente precisa levá-los para lá, a gente bota uma internet lá, vocês que estão trabalhando remoto já vão continuar, as crianças dela, que já eram adolescentes, vão fazer as escolas de lá, eles ficam ali, confinados ali, e eu que não estou trabalhando, eu fico fazendo as compras, cozinhando, papapá. E aí a gente ficou nesse BBB familiar 70 dias lá. Assar também, todo mundo. Assar. Então fui eu assar. Eu lembro que você foi pro litoral. Eu lembro. Eu ia assar. Minha irmã com o marido e os dois filhos adolescentes. Eu vim depois. Mas você estava no litoral também, né? Eu vim depois. Foi depois, foi depois. Então tava minha irmã, o marido e os dois adolescentes e meu pai e minha mãe. Tá. Nós estávamos nessa casa. E aí, casa cheia, sempre tal, não sei o quê. Aí eu lembro que a gente já estava nesse lugar, né? 70 dias lá. A gente transou uma vez. Sem o prazo. Sem nada, pensando em nada, não sei o que e tal. E engravidamos. Então, assim, a gente estava na pandemia, os laboratórios todos fechados, e a gente não estava nem... A gente estava pensando... Talvez esse lugar do relaxa. Exato, aconteceu. Mas não existe. Entendi o que você está falando. É uma experiência muito pessoal. Claro. Né? Que é o que as pessoas passam. Por isso que na hora que eu falei... Aí cria essa história. Olha, a expectativa. O Roger, né? Claro. Ele quando parou de pensar, mas é que eu não parei verdade. de pensar. Precisou vir uma pandemia para eu parar de pensar, sabe? Um negócio mundial. Você não tinha mais como continuar ali. Não tava... Realmente, você não pensava mais em nada disso. Você pensava em sobrevivência, né? Sim. A gente tava pensando em sobrevivência. Total. Mas, ao mesmo tempo, numa casa, na beira da água, com essa energia toda do mar... com a gente podendo... A família reunida ali. A possibilidade de a gente dar uma remada. Mesmo na pandemia, a gente saía com a prancha, botava na água e saía remando eu e ela, vendo um pôr do sol, voltava. Vocês se conectaram então, quer dizer, ali. Existiu lá uma energia tal que a gente que foi aconteceu. abençoado. Olha que legal, que legal. Né? Então, é nossa experiência. Então, e quando veio o resultado, Roger? Nossa, foi uma Vocês nem imaginavam? Não, tipo, quando vocês transaram, vocês nem mim, sonhavam que ia acontecer. No Dia dos Pais. Acho que foi meio perto. Gente, que bênção, né? E aí, linda. maravilhoso ainda. Em pandemia, a barriga dela começa a crescer, porque começa a crescer no 5º mês, né? E a mulher, ela pode, parece que viajar até a 32ª semana, que é por ali, sexto e tal.
Que tem uma conta estranha. Mas quando porque engravidou... 32ª semana não é 8º mês. Não, Divide é muito 32 por 4 e dá 8. Não, é muito louco. É outra coisa. É outra conta. 32ª semana é meio 7º mês. É semanas que eles não... como, mas é muito louco, é isso. Porque tem mês, tem 5, não sei o quê, Mas tem hoje, momento. depois que engravidou, vocês tinham tensão? Vai perder? Vai acontecer alguma coisa? Ou sempre carrega sempre alguma tem, coisa. né? Então tem um cuidado. Sempre um né? cuidado a Daquele mais. início, principalmente, se tem algum sangramento, claro. se não tem. Né? E o sangramento, às vezes, é também muito normal. Mas isso não significa perda. Sim, então, sim. Todo esse cuidado. Só que o que aconteceu com a gente foi exatamente isso. Então, aí já era 2000 era o final dos anos 2020. A pandemia já tinha dado, né, já tinha passado, mas ela ainda estava. Ainda estava. 2020. É que já estava começando a falar sobre as vacinas, né? Já estava começando. Aqui no Brasil sobrando não vacina. Mas... eu lembro. Enfim. As pessoas ainda estavam em casa, confinadas, máscaras, etc. Total. Foi até 2022 isso aí. Foi ali que a gente começou a conversar com você. Foi. E aí, ficávamos nós ali no Rio, meus pais no interior, minha irmã aqui e tal. Os pais dela, a mãe da Sá com o marido dela, aqui em São Paulo. Aí, de repente, pum, a barriga apareceu. Lógico, a gente veio antes e tal. Mas vocês não tinham contado. Não, contamos, fizemos, filmei, tem tudo isso, sabe? Foi maravilhoso. Fizemos eventos para contar e todo mundo ficou muito feliz, né? Putz, porque sabia que era imagino, 6 sonho, anos. Um desejo, Meu Deus. Enfim, foi uma felicidade só. E aí, quando a gente veio algumas vezes e tal, sempre entrava no carro no Rio, na porta de casa, e descia dentro do estacionamento da porta da casa da outra pessoa, sem parar em posto de gasolina, fazendo xixi no acostamento, levando comidinha no carro e tal. Uma loucura, né? É uma loucura. Aí a barriga apareceu. Aí, quando a barriga apareceu, a gente falou, vamos... Tava na 31ª semana. Vamos para lá. Vamos mostrar a barriga, vamos fazer as fotos que a gente tiver que fazer com eles e tal, porque depois da 32ª a gente não pode mais viajar, porque daí já é um momento que não dá mais. Fomos na 30ª, viemos. Passamos aqui em São Paulo, mostramos para a família da Sá, fomos para Piracicaba, mostramos a barriga, tem foto, tá? Mostramos a barriga para minha família aqui, e fomos para a praia, para casa, para dar uma abençoada, porque foi lá que foi... que aconteceu tudo. Entramos no mar, abençoamos e tal. E saímos um dia antes de uma reunião que a Sá ia ter. A Sá estava na Globo ainda, na produção, trabalhando remotamente, mas tudo naquele projeto da Globo de não parar determinadas coisas, no protocolo, até onde você vai com a sua roupa, depois você tem que tirar a sua roupa, botar outra roupa, botar uma capa, aquele vidro na novela. Tudo isso a Sá participou na Globo da produção desse protocolo de como se gravar na pandemia. Tá. Então, e um produto que ela estava capitaneando ia começar... Tem um mosquito aí, mala. Olha. Bonitinho. É bonitinho, vamos matar, mas vai embora. Da onde surgiu, gente? Ia começar a gravação de algum projeto que ela estava capitaneando como produtora. Então, ela ia ter uma reunião com os atores, tinha ator de fora, era um projeto bem internacional da Globo. Acho que era a série... esqueci o nome, porque mudou o nome, mas era do Jaime Monjardim. Tá. Eu fiz o enxoval do filho dele. Você fez do Jaiminho? Jaiminho, agora de novo. Ele teve segundo agora, né? Acabamos de fazer. Que ótimo. Que ótimo. Eles são demais. O Jaime é muito legal. Aí, a gente saiu de Boiçucanga no dia anterior, de carro, e fomos em direção ao Rio, Dutra. Chegou na boca da serra lá da Dutra, parou tudo. Era tardezinha, parou, a gente no meio de um monte de caminhão, assar com aquele barrigão. Parou, de repente os caminhões... Anoiteceu, os caminhões desligaram. Tinha acontecido um acidente na serra. Aquela serra, quando acontece o acidente, para tudo. Não tem pra onde ir. A gente teve que dormir no carro aquela noite. Putz. Voltando, assar com aquele barrigão. Ela ficou tranquila. Foi pro banco de trás. Amanheceu, começou a andar. Tiraram lá o caminhão que tinha tombado. E a gente foi pro Rio. Ela chegou e começou a fazer reunião. E começou a esquecer. Era inglês, começou a esquecer o inglês. Começou a ter umas dores. Foi quando a prematuridade. E aí a gente ligou para a médica. Durante falou, a noite ela passou bem no carro? No carro tranquilo, a gente dorme, ela dorme que nem Ainda uma bem pedra. que não foi no carro, né? Ela dorme que nem uma pedra, graças a Deus. Foi tranquilo. E aí nesse dia seguinte, que era o dia 11 de fevereiro de 2021, ela começou a ter essas dores. A gente nunca pensou, né?
Ligamos para a médica, tô com uma dor, toma tal remédio, eu saí para comprar. Quando eu voltei, ela já estava esticada na cama. E a cada 3 minutos... eu falei, que isso, meu? A cada 3 minutos tem uma... Cara, isso é uma, tipo, contração. Contração. A gente morava na Barra, a médica era em Ipanema. Vixe. E ela só atendia em Laranjeiras. Uau. Né? Na perinatal de Laranjeiras. Aí eu sei que eu lembro que eu saí, a gente saiu daí e ela falou, vem para cá. Ipanema. Saímos de carro. Ela, a cada 3 minutos, 3 minutos, que é um negócio pertinho, né? E contração, deixei ela na porta Tava de quanto? 32 aí. 32. Deixei ela na porta da clínica, que era em Ipanema, e fui estacionar o carro, porque também, de novo, pandemia, eu não deixava ninguém entrar dentro do carro. A gente grávido muito ainda. tenso, lógico. Então, assim, não podia nem pensar em Covid, sabe? Já não morria tanto, mas tava grávida. Claro, uma preocupação. Enfim. Fui estacionei tipo 1h15, voltei e tal, ela falou, ela vai nascer agora. Uau. A médica. A gente, cara... Aí a gente tinha uma série de sonhos também, né? De nascer naquele quarto. A gente vê que a gente não controla nada, né? Filho traz essa realidade. Quarto humanizado. Esquece. A Sá nunca quis fazer foto, porque ela não gosta de ser fotografada. A única coisa que a gente queria era a foto do parto profissional. Então a gente tinha contratado, já tinha pago e tal. Só que nesse momento a gente daí ligou para fotógrafo, o fotógrafo não podia, estava num outro lugar e tal, então não tivemos essas fotos. Eu tenho até alguma coisa e tal, mas enfim, naquela coisa do susto. Claro. Né? E aí eu sei que quando ela falou, vai nascer agora, você veio como? Eu falei, mas como que é? Não, agora nós entramos no seu carro. Você veio de carro? Vim. Então a gente vai pro seu carro, nós vamos para... A médica foi junto com vocês? Fui pegar o carro, Fui pegar o carro. Quando fui pegar o carro, quando eu voltei lá, já recebi a ligação, falou, nós já fomos, já entramos num táxi. Já entrou, já foi assar. Meu Deus, e o teu desespero? E a médica já formando a equipe, ó, ligando. Aí teve uma anestesista que não podia ir, ligou para outra. Mas a Sá falou, super me tranquilizando. Mas eu acho que ela falava em algum código para as pessoas, tipo, para falar assim, cara, tá vai sinistro. E é urgente, tá sabe? Mas ela falou em código mesmo, porque a Sá falou que foi tranquilo. Não pegou. Enfim, subimos para uma sala de cirurgia, porque não sabia se ia precisar de cirurgia ou não. Então, aquela coisa do parto humanizado acabou ali. E tu em pânico na outra, no carro. Eu no carro. Quando eu cheguei lá na perinatal, eu lembro que eu cheguei assim, os caras, é o pai da Morena? Sobe que ela já vai nascer. Mas sobe por onde? Eu nem sabia nada. Meu Deus. Vem cá comigo. Daí o cara subiu pela escada. Falou, não vamos esperar o elevador, não. Vamos pela escada. Tudo bem subir pela escada? Quantos andares? São 3. Nem sabia o tamanho que era. Subimos e tal. Aí me colocaram uma roupa azul. Aí falaram, tudo que for azul você não pode tocar, não sei o quê. Que tenso. Aí ficamos lá. Chegamos... Você conseguiu assistir? Chegamos no hospital às 3 da tarde. No hospital, na maternidade. Foi cirurgia? Não, nasceu parto natural. Às 3 da tarde. Às 3h30 chegou a anestesista. Às 3h30. Ela chegou às 3. Às 3h30 da tarde chegou a anestesista. Às 3h44 nasceu a Morena. Meu Deus. De parto natural. Meu Deus. Que loucura. Ou seja, ela chegou às 3, às 3h44. Eu lembro que a Ju mandou, ela falou, gente, eu preciso que vocês me ajudem, eles não têm roupa, eles não têm nada. Eu lembro. A gente dizer, pegando roupa. Assim, né? Eu me lembro disso. Não, depois nasce 32 semanas. E aí teve que ficar. E fica na incubadora, né? E aí ficou 23 dias. E aí outra ansiedade. Porque a gente lá no Rio, acho que aqui em São Paulo, a gente até conversou com uma pessoa, você pode pernoitar. No Rio, não. No Rio, a gente ficou lá um período, 2 dias no quarto, e depois você tem que sair da hospedaria lá da perinatal e você tem que ir para sua casa, só que você vai sozinho. E deixa beber. E você não pode pernoitar lá. Então, a gente entrava, tipo, 6h30, 7 horas, e às 9 tinha que ir embora. E o medo, então, né? Isso. Não, e deixar E o desespero. lá, Imagina ela. O bebê que tá precisando, e a gente também. E a dor. Então é uma dor que, assim, é um negócio... Que loucura. Enfim, que eu não desejo, lógico, para ninguém, que foi o pior momento, mas um momento de muita esperança ao mesmo tempo. Claro. De muita fé, de muita força. E, assim, quer dizer, ela veio, né? Opa. E é muito louco, porque a nossa médica, ela falou, eu só faço na perinatal de Laranjeiras, porque a UTI neonatal lá, isso antes da gente ter problema. Tá. A UTI neonatal lá é incrível. Ela conhecia o médico, né? O chefe da UTI. Então, eu só faço lá porque eu confio lá. Sim, mas não teve... Então, imagina, a gente subiu, né, para a UTI neonatal. A gente precisou. Então,
foram 23 dias nisso. E aí a mãe se torna prematura também. Lógico. Tem a coisa do leite, Sim. então tem toda uma dor, tem todo um... Sim, não tem o bebê sugando. Sim, no aí início, o leite desce, aquela porque, loucura. enfim, você... É difícil, tudo muito difícil. Mas foi tudo ótimo. Ela nasceu super bem, sem precisar de nenhum tipo de ventilação mecânica, nada. Já estava prontinha, só estava pequena. E aí ficou... A gente lembra que tinha... O limite ali era 2,1 kg para poder ir para casa. Então, quando ela atingiu 2,1 kg... Ela nasceu com quanto? 1,700, daí baixa um pouquinho, vai para 1,600, e daí, como vai bebendo só um pouquinho, aí tem entrou, força. de novo, entrou numa fórmula, que a gente não queria que entrasse em fórmula, teve que pegar a mamadeira, que é aquilo. A partir do momento que o bebê pega a mamadeira, ele já começa a se afastar do seio. Rejeitar, Mas aí, enfim... Ela mamou, não sei, até aos 6 meses, mas também com o apoio da fórmula, fazendo translactação. Já ouviu falar de translactação? Que é isso? É assim, como a mãe é prematura, também tem pouco leite, não tem, e a criança também precisa da fórmula, bota o bebê para mamar, mama. Que você coloca aquele tubinho. E aí faz a fórmula. Sim, vai junto. Tubinho, tem um tubinho. Assim, sim, quando o bebê tá mamando, você enfia coloca. o tubinho, aí o bebê acha que tá mamando o peito, mas tá mamando da fórmula. Então, passamos por isso. Aí é aquela tudo que, assim, o casal passa... uma super experiência, né? Quando tem um filho, quando tem um filho normal, 9 meses, né, 40 semanas... Já tem toda essa coisa que a gente também desglamoriza, né? Da amamentação, que é difícil. Putz, gente. Eu falo muito sobre isso. Abraçar, né? Tem toda uma parte psicológica que não ajuda num hospital, no momento de uma pandemia. É tudo muito difícil. Então foi muito difícil. Não, que jornada, hein? Que jornada. Mas agora a Morena tá maravilhosa. Que delícia! A gente fez o máximo, né? Você daí nos ajudou. Foi bom, não foi? Foi muito bom. Fico muito feliz em fazer parte disso tudo. E ter facilitado um pouco esse momento tenso, né, Rogê? E assim, também agradecer todos os apoiadores que são linkados à sua A Dani tá comigo, empresa, me ajudando na festa, inclusive, a Dani Balker da época da Tip Top, né? A sua equipe, mais os apoiadores que nos apoiaram pessoal também. Do suporte. Do suporte das marcas que nos enviaram, sabe? Sim. Foi muito porque carinho. a gente estava num lugar completamente... Lógico. Já é desconhecido, pra gente ainda era de supetão e foi super... Sim, não, a gente faz com tudo muito carinho, né? E aí, no momento desse, então, eu fico grata em poder ter você foi facilitado. Um facho de luz ali para um lugar que a gente não tinha nem tempo para pensar, sabe? Não, mas a Ju também, cara. Ela falou, cara, eu fui lá pegar a roupa da Sá, não sei o quê. Eu lembro do desespero dela. A gente não tinha, tadinha da Sá. Aquela coisa de pandemia que a gente tinha que fazer tudo em casa. Então, às vezes, a gente deixa... hoje não passei pano no chão, não sei o quê. A Sá, quando vê as fotos dela, que a gente queria o parto humanizado... Podia ter passado batomzinho. Não, o pezinho sujinho, sabe? Do chão da casa que ainda tava sujinho. Meu Deus, ela gente. Tá com o pezinho sujinho. Mas a gente vê como nada tem importância, né? Nada tem importância. Nada tem. Mas que história linda, Roger. Que graças a Deus, uma história com final feliz, né? Depois de tanta atenção. Morena maravilhosa, super que legal, preciso conhecer. Esperta. Cara, se terça-feira tiver de boa, não sei se a Sá vai estar, mas vai com ela no buffet lá dos 10 anos. Agora, vai lá, vou te dar o convite. Vai, eu tô chamando mães com criança, mas se não puder ir, ela vai tu. Terça-feira. Agora em Moema, eu vou te mandar. É que quando o pessoal vê isso aqui, vai ter passado, tá? Vocês vão ver a festa. Roger, obrigada por compartilhar essa experiência. Eu acho que é tão bacana, assim, poder... Ainda mais, né, sabendo que tem um final feliz, lindo. Sim. Né? E a compaixão que dá por quem não tem, né, Roger, nessa hora. Mas tem que ter fé, força, isso, a fé. E, assim, e a parceria do casal é alguma coisa que você acredita, uma fé, né? Fé e numa energia. Sobre qualquer coisa, é isso. Eu lembro que foi isso. Quando a gente sobe para esse andar que ninguém quer subir, que é das UTIs, né? A gente encontra várias histórias. Claro. Né? E várias histórias muito piores. Claro. Nossa, e assim, uma luta muito gigante pela vida. Lógico. Né? E um trabalho daquela equipe do hospital, da UTI e tal, enorme para aquelas criaturas. Que lugar tenso, né? Então, todo dia junto e todo dia fortalecendo, energizando. Todo mundo fala isso de quem um torcendo pelo outro. Claro. Tanto é que o filminho que tem da Morena saindo lá dos Meus Rios, você vê que ela tá saindo e todo mundo aplaudindo, coisa linda. porque todo mundo que saía todo mundo tá no mesmo embora, momento. Ai, que bênção, né? Que legal. Muito legal, que foi legal. muito bonito, assim. Ao mesmo tempo, e eu imagino, engrandecedor. E eu imagino também. que vocês, como casal, mudaram também de patamar, né? Sim, outra de fortalecimento. total. De Com certeza.
de entendimento também Total. disso, que a gente não tem o controle, Total. né? Por mais que a gente tente. Não tem. Né? Por isso que nesse Agora lugar ela com 3 anos e meio, tem que ter fé. tá incontrolável. Ela está incontrolável. Tá naquele, o Terrible Two, né, que eles falam. Claro, mas ela não teve, Não ela teve, tá tendo ela tá agora. é tardia. Mas que não é terrible, né? Na verdade, Não é o é. início da Sim, própria, da claro. própria Isso é uma coisa muito de hoje, personalidade. né? Total. Então, e aí a busca pelos limites. Sim. Então a criança, na verdade, não tá fazendo mãe, ela tá buscando limite. Ela não sabe. E aí você tem que ir atrás de informação para não entender errado Exato. a criança, né? Então isso é muito um importante desafio. também, porque é um desafio, é Muito maravilhoso. grande. A gente, na verdade, eu aprendo muito mais com os meus filhos, eu acho, do que eles aprendem comigo, no final das contas. Tem duas coisas que eu acho que são muito importantes, assim, quando você parte para um projeto como esse, que é assim, claro que você vai ter uma responsabilidade eterna sempre, isso assim é inegável, né? Mas o que acontece é que quando chega uma criança, um bebê, cara, ela te humaniza novamente num lugar de que você enxerga o mundo novamente com poesia, porque com outras cores, né? Porque você está enxergando pelos olhos da criança. Então, a primeira vez que ela vê um passarinho voar, tava no chão, de repente uma pomba, de repente voou. Cara, ela nunca tinha visto isso. Pô, tava ali, de repente voa, isso voa. Né? Um pôr do sol, o mar, o gosto da água do mar, a onda que vem. Então, quer dizer, todos os momentos de descoberta, você redescobre junto. Então, gera de novo um lugar assim poético. Lindo. Né? E até sobre valores, até sobre coisas que estão ali. Você sabe que você tem, mas acaba que está ali guardado, você resgata com muita força, muita coisa. E, né? ao mesmo tempo, te coloca em contato também com uma parte, com uma sombra. Super. Sua, porque você está a todo momento em contato também, de novo, com você. Total. Num lugar de assim... nós somos seres humanos, claro, nós somos falhos. Claro. Então, assim, então você, como tem aquela criança que é uma esponja, você está a todo momento... Né, se balizando novamente, né, e se torna uma pessoa melhor por causa dela. Exatamente, isso eu não tenho a menor dúvida. A gente evolui como ser humano. Isso é incrível. Muito. E depois com toda a preocupação, com toda a responsabilidade de daí cada um faz o melhor. Né? Cada um faz o melhor. E aí a gente optou por dar autonomia. Então ela é super hoje autônoma das coisas. Que lindo. Sabe? Então você consiga ir lá, quero muito conhecer ela. Se ela tiver, não sei se ela vai conseguir, mas se ela tiver, vai ser um prazer. No início, mas não, mas é assim que é. A Sá vai estar terça-feira trabalhando. Ela fica, direto, né? Mas convidadíssima, vou dar pra vocês. Vamos lá, vocês porque Moema é perto, agora ela tá trabalhando aqui. Antes a Netflix era Alphaville, agora tá vindo para São Paulo. Ai, que agora bom. Ela tá meio Vila Madalena, meio aqui Faria Lima. Das 3 às 8. Tipo, vai lá brincar com a Morena, vamos amar. Vai ser muito legal. Com certeza, eu quero fazer Rogério, parte. Obrigada, eu amei. Você quer contar algum projeto, alguma coisa que tá acontecendo? Eu fiz agora, né, 2 peças de teatro. Mas não tá mais em cartaz. Não tá, mas a gente vai voltar para São Paulo. Porque legal. A gente precisa voltar. Principalmente com o Alienista, que é uma peça que ela teve no Rio, ela nasceu lá. Ela foi muito premiada no Rio de Janeiro. Era o Rômulo que fazia, o Rômulo Estrela. Depois ela foi remontada agora em São Paulo pra gente fazer esse ABC que eu te contei. E ela não veio ainda para São Paulo, mas a gente está precisando de patrocínio, né? A gente está conversando também com o Sesc, com todos esses lugares que a gente pode, de repente, ter um palco para apresentar e um apoio, porque tem muita gente, é uma peça grande. Que bacana. Mas seria muito importante ela vir para São Paulo. E é isso, eu tô agora um pouco linkado mais ao teatro, que é o que eu queria, eu tinha mirado nisso aqui em São Paulo, nunca tinha feito teatro em São Paulo, as peças que eu fiz no Rio não consegui trazer. E criando um novo caminho agora no audiovisual, nos streamings, né? Vou fazer uma participação num filme agora nesse semestre também. Que legal. Depois você me manda que eu compartilho tudo. A gente... E assim vou fazendo marketing, a marqueteira. E assim vai. Obrigada, você gostou? Eu adorei. Coisa boa, também amei essa participação. Demais, né? Não, mas, foi o que eu falei, pra inspirar. Dita nada, vai tudo. Muito obrigada, amei, muito. Eu que agradeço. Obrigada, não esqueça de compartilhar, manda aviãozinho, curte, vocês têm que ajudar a mostrar, a propagar essas informações tão legais. Obrigada, pais e filhos, por esse apoio de sempre, por esse suporte, para a gente poder dar voz a experiências, a inspirações tão incríveis nessa vida. Obrigada a Bepantol Baby, que é minha parceira, que apoia também meus projetos, a Criogênesis. Vou pôr o arroba de todo mundo com vocês aí. A Bepantol. Uma graça. Linda, né? Um presentaço. Eu lembro que você fez a foto que você fez. Nossa.
o negócio. Incrível. E pra quem quiser comprar, investir, alugar e vender, o Ale, meu marido, tá... Agora é Realtor lá em Miami, tá bombando. Ah, é? Se souber de alguém que quiser investir por lá, ó, Alezinho. Vou pôr o arroba também do Ale. Um dia a gente vai morar lá, eu acho. Vai. Compra com o Ale, inclusive. Obrigada, gente. Até a próxima.